Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Malu, falo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal aqui no YouTube, no Instagram e em outras redes. Então se você não me segue ainda, não deixe de me seguir lá nas outras redes. E nesse vídeo a gente vai falar sobre autoestima, autoimagem, autoconfiança. O que é isso? Baixa autoestima, autoestima disfuncional. Esse é um tema que eu vejo muito na internet e eu queria trazer a minha visão sobre isso. Bora lá? Acho que autoestima é um tema que as pessoas não sabem muito o que significa, só sabem dizer como se sentem. Eu acho que essa definição que eu acabei de inventar é muito interessante porque a gente recebe constantemente feedback do nosso meio e isso vai moldando quem nós somos. Então, a primeira coisa e mais importante para entender o que é autoestima é que a autoestima não é fixa. É algo muito complexo que vai se alterando ao longo da nossa vida. Mas que os nossos cuidadores, ou seja, as pessoas que tomaram conta de nós dos 0 aos 7 anos, tiveram um papel fundamental na construção de quem nós somos, dessa estruturação desse eu, através principalmente dos feedbacks. Então você fazia A e o meio respondia. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. E aos poucos você vai crescendo. Então a autoestima ela muda da sua infância para sua vida, para adolescência, para a vida adulta e para a velhice. Eu gosto muito do tema da autoestima e ele veio muito para mim assim como um chamado para compartilhar, porque recentemente eu senti que eu vivi uma porção de autoestima alta que me fez querer falar sobre isso. É engraçado falar dessa maneira, né, como uma boa leonina. Eu tive uma autoestima muito baixa durante a minha adolescência. Passei por processos difíceis, tanto de distúrbios alimentares, como bulimia, mas também de ter uma autoimagem muito autodepreciativa, de achar de que eu era uma pessoa ruim, má, inadequada. Eu me sentia muito inferior às outras pessoas, eu ia muito mal na escola e isso, além de tudo, fazia com que eu me sentisse burra. E também eu me achava feia. Acho que na adolescência todo mundo se acha feio, mas eu me achava o ó. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quem me vê agora não sabe o que eu passei, os processos internos que eu vivi pra chegar até aqui. E isso que é muito bonito. A nossa autoestima é muito impactada por alguns temas. E quem tá acompanhando, eu tô fazendo uma série lá no TikTok, trazendo a cada dia um novo tópico das coisas que afetam, abalam a nossa autoestima. Os padrões sociais, estéticos da nossa sociedade são muito cruéis, então eles acometem sim. Eles impõem um padrão estético muito grave. Os nossos cuidadores têm um papel fundamental, e eu não vou dar spoiler dos próximos 3, vocês vão ter que ir lá ver. Mas o que é importante falar aqui é que com essa questão dos padrões estéticos, a maioria das pessoas só sabem dizer se estão bem ou mal em relação à própria autoestima, principalmente pro lado estético. Ou seja, quando eu tô de unha feita, quando eu estou maquiada, me sinto melhor quando eu tô, e aí 3 pontinhos, né? Quando eu tô com unha feita, quando eu tô magra, quando eu tô nananã. Então você está em vários outros estados e esses estados vão embora, porque são estados, não são fixos. O que acontece muito é que as pessoas dependem de uma autoestima, dependem de elementos para a construção de uma autoestima que são frágeis. E é por isso que nesse vídeo a gente vai falar também sobre como construir uma autoestima sólida. Ela precisa ajustar esses 3 campos: autoimagem, autoconfiança, autovalorização. Foi refletindo sobre isso, né? Porque se você depende de coisas que podem ir embora, se você depende para estar bem de coisas que não são suas, a sua autoestima está por um fio. A nossa autoestima acaba ficando por um fio, ela entra numa cilada. E é isso que a indústria cosmética, alimentícia, todas elas se apoiam. Elas se apoiam nas nossas inseguranças para fazer com que a gente consuma cada vez mais. E este livro, lá em cima, é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E ele fala exatamente sobre isso. E o outro maravilhoso, enfim, toda a minha formação de ciências sociais está aqui para te falar que a gente tem uma sociedade muito bem arquitetada para que a gente se sinta mal com nós mesmos, para que a gente se sinta inferior ao mundo. Para além de você ter esse feedback externo te dizendo que você é bom, que você é válido, a gente precisa nutrir o nosso sentimento próprio de autoestima. Um dos livros que eu gosto falando sobre esse tema é o Ressignificando a Sua Autoestima. A ideia da autoestima, principalmente, é o quanto a pessoa valoriza,
pensa e se sente em relação a si mesma. Então, eles falam em avaliação global. É o que a pessoa sente sobre si dentro das suas qualidades, sentimentos e valor próprio. Então é uma média de como você se sente internamente. Só que ela só é testada em situações exteriores. Ou seja, é testada quando você é rejeitado. Ela é testada quando você toma um fora de uma pessoa que você gosta ou não. É testada quando você recebe elogios ou críticas. Ela é testada toda vez que gera esse mini conflito. Exemplo. Esse exemplo é muito bom. Se eu posto uma foto no meu Instagram, e isso acontece, tá? Gente, acontece muito comigo lá no TikTok. Se eu posto um vídeo em um dia em que eu não estou bem, eu recebo críticas, eu olho pra mim mesma e eu acredito no que aquela pessoa tá falando. Porque eu não estou me sentindo bem comigo mesma. Porém, em um dia que eu estou autoconfiante, vir a crítica que vier não me abala. Porque eu estou segura em quem eu sou. Eu estou segura das minhas características. Eu estou segura do meu trabalho. Se eu não estou com esses pilares alinhados, vem uma crítica e me pega. E eu falo, caraca, essa pessoa tem razão, então eu vou apagar o vídeo. Então isso, então aquilo. E a gente faz isso o tempo todo. E por isso que a autoestima, ela é tão importante. Porque ela é um termômetro de como nos sentimos em relação a nós mesmos. Ela é um termômetro que vai dizer se isso sim, se isso não. Você vai se submeter ou não a determinadas situações a depender do seu sentimento de valor próprio, que tem tudo a ver com a sua autoestima. Toda vez que você entra, nesses conflitos do dia a dia, a sua autoestima é testada. O meio externo vai te dar elementos para você se consultar internamente. Então, uma coisa que acontecia muito comigo quando eu era jovem. Se eu ia pra uma baladinha e eu não ficasse com ninguém, eu falava, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas isso é verdade? Não. Mas é a maneira como você interpreta a mesma situação. Se num dia bem eu fosse pra essa baladinha, talvez nada acontecesse. Mas em um dia em que eu tô com baixa autoestima, aquilo só reforça a opinião que eu tenho sobre mim. E é isso que é tão importante sobre a autoestima. Ela vai reforçar a visão que você tem de você mesmo. Você vai olhar pro mundo externo e vai julgar as ações dos outros, do mundo, perante a você, de acordo com a imagem que você tem de si, de acordo com os sentimentos que você tem sobre você, buscando validação da hipótese que você tem sobre você. Só que como eu falei no início do vídeo, a nossa autoestima não é fixa, ela muda. E ela muda. Nossos cuidadores têm um impacto fundamental. As pessoas que tiveram acesso a gente do 0 aos 7 anos têm um impacto maior. Tem um peso, estruturar um ego aqui. Pode alterar com o cenário familiar, com a escola, com os colegas de trabalho, os colegas da escola. Uma pessoa que você acabou de conhecer e te fala, caraca, você tem uma energia linda. Ou uma pessoa que te fala, caraca, não gostei de você. Então, a gente recebe feedback do meio externo o tempo inteiro. E a nossa autoestima vai ditar como a gente vai receber e interagir com essas interações. E para não dizer também, como por ela não ser fixa, os nossos relacionamentos têm um impacto fundamental. Porque as nossas experiências vão dizer como está esse termômetro interno. Relacionamentos tóxicos, que podem ser desde amizade ou um relacionamento afetivo mesmo, podem abalar e muito uma autoestima. E principalmente, quanto mais cedo, maior o impacto. Se a situação vivida aconteceu na infância, fica muito claro aonde ela pega. E ela faz parte da formação daquela pessoa. Mas acontecendo numa vida adulta, por exemplo, não é que não vai ter impacto. Sim, vai ter, mas é menor. Porque ela teve, 20 anos de experiência e aos 20 acontece um marco. Faz sentido isso? E por que é a maior a marca? Porque a criança, ela acredita e valida o que falam pra ela. Ela não tem esse discernimento criado. Então, se uma pessoa diz, você é burra, você não vai ser ninguém na vida. Menino, você é preguiçoso. Menina, seja boazinha. Gente, o seja boazinha, ele queima a autoestima. Porque o que é seja boazinha? Já parou pra pensar? Ah, ela é muito boazinha. Tá bom, mas o que é ser boazinha? O que você, no seu contexto, entendeu que era ser boazinha? E se você não quiser mais ser boazinha? Então foram essas frases que foram te dizendo ao longo da vida e você foi acreditando. E as crianças, principalmente, acreditam, validam e repetem. Isso que é muito crucial da autoestima, porque ela é estrutural na nossa vida. Aquelas situações que te repetiram na infância, as frases, as situações, você é ruim nisso, você é boa nisso, nossa, você não é como seus primos, as comparações, comparação com o irmão, comparação com o primo, comparação com o amigo,
com você mesmo. Você foi tão comparado na infância que hoje você se compara no Instagram. Você é tão bom de se comparar que hoje você faz isso o dia inteiro. Olha como isso é potente. Olha como isso transforma a nossa vida. De entender. Caraca, eu aprendi a me comparar. E desconstruir isso dentro de você. Uma frase linda que eu escutei na minha pós de um professor chamado Sidney da Silva. Ele falou uma frase que me marcou pra sempre. Que é assim. Vou ler, tá bom? Cada ser humano é e traz consigo demandas sociais, expectativas sociais, culturais, familiares, de uma linhagem ancestral, com biologia própria e história singular. Traz consigo também uma criança, um adolescente e um adulto. É corpo, mente e espírito. Então você é muita coisa. Se você não entendeu isso até agora, eu tô te falando. Você é muita coisa. Você é único. Deus não fez. Eu sei que eu sempre coloco Deus no meio, mas é porque Deus tem que estar. Porque se tira Deus da equação, fica pobre a nossa interpretação. Então, se você quer chamar de Deus, Criador, todo, Espírito, sopro, chama do que você quiser. Quem te deu a vida, te deu íris do olho única, digital única, cabelo único, história única, DNA único. Você não é como todo mundo, já dizia sua mãe. Você é você. Isso é muito forte. Então, na hora que a gente entra nesse mundo com demandas e expectativas sociais tão latentes, te cobrando, te mandando ser alguém que você não é, vai dar pau. Não vai ter jeito. E é por isso que... Ai, meu Deus. Eu vou contar. E é por isso que, na segunda-feira que vem, eu vou lançar o meu primeiro workbook. Sim, gente. Ele é um workbook curto, em 5 semanas, com exercícios para refletir sobre o que afetou a nossa autoestima e como reconstruir ela. Então, da mesma maneira que a sua autoestima também está sendo alterada nesse momento, no momento que você olha o seu Instagram, olha o seu TikTok, o YouTube, não importa. Da mesma maneira que ela está sendo mobilizada para o mal, eu quero te mobilizar para o bem. Eu quero que você veja na sua vida as potências que habitam em você. Que você conheça quem você é. Pra você, como eu falei, num dia mau e num dia ruim, pra você ter o dia bom. O dia que alguém te faz um comentário e você fala, cara, isso não é sobre mim, isso não é comigo, isso é do outro. E na hora que a gente devolve pro outro, porque a gente sabe quem a gente é, a vida fica muito mais leve. Então esse é um convite pra você acompanhar, tanto no meu TikTok, a série sobre as coisas que afetam a nossa autoestima, que tá rolando, quanto segunda-feira ficar de olho nas minhas redes, que eu vou soltar o link para as vendas do meu primeiro workbook. É uma honra para mim ter você aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Gente, eu tô muito emocionada com esse lançamento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, só existe eu desse lado porque existe um alguém aí do outro lado. Muito obrigada pela sua energia, pelas nossas trocas. Você não tem ideia quanto a minha vida mudou desde que eu comecei tudo isso. Muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Tchau!